Na madrugada, de sexta para sábado, 17 de agosto de 2023, às 4h50 da manhã, faleceu o Cenoura Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos. Eu já pensava em desenhar pessoas falecidas, pessoas ícones que faleceram, né, como Michael Jackson, Akira Toriyama, né, criador de Dragon Ball, Chespirito, né, criador do Chaves, mas não era meu plano por enquanto, porque eu tinha prioridades na minha frente, né, eu preferi dar foco pro Desenhando Cornos, né, que é esse o meu canal, é mais focado em desenhar influencers, comédias, mas já tinha esse plano, mas tava meio de lado, sabe? Mas, infelizmente, sábado agora faleceu o Silvio Santos e eu não poderia deixar passar isso. Então, nada mais justo também que estrear esse quadro com ele, né? Então vamos lá pro primeiro Desenhando Estrelas. A minha história com o Silvio Santos é praticamente desde que eu nasci, né? Porque eu tenho 25 anos agora, eu sou relativamente novo. Já cresci com essa cultura do Silvio Santos na minha vida, né? Eu não sou dos anos 80, que começou a gostar de Silvio Santos, viu ele crescer na TV, né? Viu ele alcançar todo esse ápice que ele tem hoje, né? Nos anos 80, 70. Quando eu nasci, ele já era uma estrela, já era algo muito grandioso. Então ele sempre esteve na minha vida, no geral. E eu acho que um dos pontos que mais me faz lembrar de Silvio Santos é justamente o programa Pânico, que o Silvio fazia o Silvio Santos, né? E diversas vezes eles iam pra porta lá do SBT pra conversar com o Silvio Santos. E eu acompanhava sempre. E sempre achei muito simpático o Silvio Santos, né? Ele sempre teve um diferencial, ele sempre foi muito diferente de outros artistas, principalmente do escalão dele. Porque você vê outros artistas do tamanho do Silvio Santos, se é que existem, né? Mas que estavam no mesmo patamar, por assim dizer, sabe? Não tinha um carisma que o Silvio Santos tinha, não tinha a humildade que o Silvio Santos tinha. O Silvio Santos falava com todo mundo, era simpático com todo mundo, e pra mim isso sempre foi um diferencial. São coisas que vai para além do artista. Sempre tem artistas que a gente acompanha e fica sabendo que ele falou uma besteira, que ele tem certo tipo de pensamento que a gente não concorda. Eu não via tanto isso no Silvio Santos. Mesmo que o Silvio Santos pudesse vir a falar alguma besteira ou algo assim, pra mim parecia um pouco mais inocente, não com maldade. Porque pra mim ele era de uma pessoa de caráter muito bem elaborado. E falando do próprio SBT, cara, eu acho que o que mais me marcou foi o Bom Dia e Companhia. Eu cresci assistindo o Bom Dia e Companhia. E tem histórias, né? Dizem que querem cancelar o programa do Bom Dia e Companhia, os programas de desenho, né? Na parte da manhã, mas o Silvio Santos que segurava. Não sei como é que vai ser também agora que ele partiu. Acho que a mesma coisa também acontece com o The Noite, né? Falam que só quem segurava o The Noite era o Silvio Santos. Não sei se é verdade também. Mas se for verdade, pô, foi muito importante pra mim. Porque TV Globinho acabou, né? Mas o desenho no Silvio Santos sempre continuou. Hoje em dia os desenhos não são mesmo da minha época, né? Eu acho que, pra mim, parecem desenhos piores, né? Mas eu acho que é a situação de época também. As crianças de hoje em dia devem gostar, né? A gente não é mais criança hoje em dia. Então a gente acaba achando que o dia antes era melhor, mas é só porque foi nosso tempo, sabe? E que hoje em dia é tempo de outras pessoas, eles têm outros gostos e acho que isso é normal. Mas eu acho muito fundamental ele segurar os desenhos. Eu acho que forma caráter. Hoje em dia as pessoas vêem tudo no celular, né? Mas tem crianças que são mais humildes e não têm essa capacidade. Na minha época também tinha pessoa que não assistia SBT porque tinha TV a cabo, aí assistia Cartoon, Nickelodeon, mas eu não tinha. Então eu assistia muito SBT e era muito bom. Eu chegava da escola, assistia SBT. Às vezes antes de ir pra escola, quando eu estudava de tarde, eu assistia SBT também. Comecei a assistir One Piece, que hoje em dia é meu anime preferido, por conta do SBT, que o SBT começou a transmitir. Naruto também. A SBT começou a transmitir Naruto e virou uma febre, foi muito importante na minha vida. Então isso tem um toque do Silvio. Então, pra mim, indescritível o quão importante foi. Quando eu era mais novo, eu até assistia a Patati Patatá, que passava também no SBT. Eles apresentavam um programa antes do Bom Dia e Companhia. Eu acordava cedo pra assistir a Patati Patatá, assistir os desenhos que passavam, né, no Patati Patatá. Acho que passava Popeye, Tom e Jerry, sabe? Eu assistia sempre. Então, eu sou muito grato e sei que outras crianças que também tiveram poucas oportunidades, que não tinha uma renda muito alta e só tinha aquela TV em casa, às vezes até pra fugir de um problema que aconteceu muito comigo também, sabe? Tentar tirar
problemas da cabeça assistindo um desenho. Acontecia muito na minha infância, que eu tive uma infância um pouco difícil. Então o desenho me ajudava muito, e nesse sentido eu só devo agradecer, sabe, ao Silvio, foi fabuloso. E outra coisa que também tinha muito no canal dele, todo mundo sabe, é Chaves e Chapolin. E pô, Chaves e Chapolin também moldou muito o meu caráter, sabe? Eu assisti muito Chaves na minha infância, assisti muito Chapolin na minha infância, e foi muito importante. Até hoje eu acho Chaves fenomenal. Eu não sou daquelas pessoas que reclamam que Chaves é repetitivo. Eu sei que é repetitivo, mas ainda assim eu acho engraçado. Eu sou meio bobão, eu rio. Eu não sei necessariamente que relação o Chaves tem com o Silvio Santos, né? Se ele... Porque, assim, eu acho que, na real, eu acho que dava audiência, né? Não é nem uma questão de ter que segurar. Eu acho que Chaves sempre deu muita audiência, então eu não sei se era algo assim, que o Silvio Santos queria que passasse, como é com desenho animado. Porque, pelo que eu sei, Chaves sempre deu muita audiência, mesmo sendo muito repetitivo. E, pô, eu acho que foi lá pra 2010, por aí, que começou a passar os episódios perdidos de Chaves. Aí era todo dia, tipo, 6:30 da tarde, algo assim. Horário super nobre, sabe? E passava Chaves. E pra mim era muito bom, porque eu ficava vendo Cidade Alerta, coisa de criminalidade, e não faz bem pra uma criança ver esse tipo de coisa, mas como eu via muita TV, quando eu era criança, então eu ouvia o que tava passando. Aí ele colocar o Chaves já, pô, dava uma alegria ali pra noite, era muito bom. E cresci também assistindo o próprio programa Silvio Santos, né? Eu achava meio ruinzinho o programa no geral, mas tinha duas coisas que eu gostava muito, que eram as pegadinhas, todo mundo sabe, né? Todo mundo vê, e tem algumas que são icônicas até hoje. Eu assistia muito também umas gincanas que passava. Eu não vou lembrar o nome exatamente, mas tem um programa americano chamado Wipeout, que era essas gincanas. E o Silvio Santos meio que abrasileirou essas gincanas. Eu assistia muito todo final de semana, e pô, era difícil alguém ganhar. Então, eu assistia todo final de semana pra ver se alguém ganhava, se alguém passava aquelas provas. E sem esquecer também da Praça é Nossa, que foi icônico e tá aí até hoje, né? Eu assistia a Praça é Nossa mais ou menos de 2006 até 2012. O pessoal já falava que não tava tão bom assim, mas eu achava muito divertido. Pra minha cabeça de criança na época, eu me divertia muito e ria bastante. A Praça é Nossa todas as quintas-feiras, era muito legal. E saindo um pouco do ramo da comédia, tinha também o Teleton, né? Que ele pode ajudar muitas pessoas. Eu assistia sempre o Teleton quando eu podia, porque era legal ver uma programação 24 horas, você acordar de madrugada, tá passando ali, você acordar de manhãzinha, tá passando ali aquela programação. Então eu achava divertido quando passava. Era ruim porque não tinha meus desenhos, mas era legal, né? Uma vez por ano só, e ele pode ajudar muitas pessoas com isso, certamente. Ele tentou até, né, unificar as televisões, né? Unificar a Globo, a Record, para que todos passassem o Teleton, mas eles não quiseram, né? Então seguiu só no SBT. Mas pelo menos ele tentou e foi uma atitude muito nobre. Ele quis construir um legado de que o SBT era a TV mais alegre, a TV mais feliz. E eu concordo, eu acho que realmente era. E o Silvio Santos deixa muitos ensinamentos. As pessoas pegam muito frases dele, né? Frases que ele disse, como que o sucesso, né, é 10% inspiração e 90% transpiração. E é verdade também. Mas pra mim o Silvio Santos me inspira pra além das frases. Eu acho que você ser inspirado por uma frase é fácil, mas é mais difícil você ser inspirado por um modo de vida, por ações, por pensamentos, entendeu? E o Silvio Santos sempre foi uma pessoa que, ao menos pra mim, pareceu muito boa. Sempre quis ajudar as pessoas e é algo que eu sigo pra minha vida. Outros canais também ajudam pessoas, mas pra mim eu acho que é mais indiretamente, sabe? Não é algo tão pessoal. Eu acho que o Silvio Santos ajudava mais as pessoas de uma maneira mais pessoal, de uma maneira mais íntima. Pra mim tem esse diferencial, não sei se pra vocês também tem. E eu levo isso pra minha vida, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de estar perto das pessoas. Tento manter sempre a calma, sempre fui uma pessoa um pouco mais calma. E o Silvio Santos também era essa pessoa mais calma, tenta levar tudo na diversão. Eu tento fazer isso na minha vida, né? Às vezes é difícil no dia a dia você levar as coisas mais na esportiva, mas você pelo menos pode tentar. Muitas vezes ele mantinha essa calma, mantinha esse bom humor, mesmo em situações difíceis ou tensas. E eu acho que isso é inspirador. Tente também se inspirar na pessoa Silvio Santos, não só no que ele dizia. E acho que nunca mais vai existir uma pessoa que nem o Silvio Santos, com a influência dele, com a magnitude de Silvio Santos, até porque a realidade hoje é outra. Talvez surja uma pessoa influencer muito gigante, que tenha grandes feitos, etc. Mas não vai ser que nem o Silvio Santos, porque o Silvio Santos é do formato TV. E eu acho que o formato TV tá um pouco em decadência, né? Eu não acho que vai acabar,
Mas eu não acho que vai ter mais grandes picos, igual o Silvio Santos viveu esses grandes picos da TV. Então eu acho impossível nascer uma pessoa que nem ele, mesmo pro futuro. Daqui a 100 anos ou algo nesse sentido, eu acho que não vai acontecer. Então, quem viveu, viveu. Infelizmente, quem não teve a possibilidade de conhecer, dificilmente vai conhecer alguém similar. E deixa só meu agradecimento, né? Pô, o cara foi muito fundamental na minha vida, foi importante. Nunca vi ele pessoalmente, mas indiretamente ele sempre foi... Indiretamente e diretamente ele sempre foi influente na minha vida. Com o canal dele, com os ensinamentos dele. Eu só tenho a agradecer. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Eu tenho outro canal também chamado Serial 23. É um canal mais voltado para comédia, tem alguns vídeos lá já. Se inscreve lá. Muito inspirado nos desenhos que passavam no Silvio Santos. Hoje em dia eu desenho e tenho uma lojinha de roupa com as minhas estampas. Então passa lá, beleza? Pra você dar uma olhada. Estampa de desenho, de jogo, de anime. Então é isso. Sem mais enrolação, vamos ver como é que ficou o desenho.